Muito boa noite, que alegria, estamos novamente juntos para mais um Max Esporte, nossos encontros de todas as terças-feiras, 8 da noite, repeteco meia-noite, e quarta-feira, 6 da manhã. Os principais assuntos envolvendo o futebol do Rio, os destaques pelo Brasil e pelo mundo, e muito debate, muita conversa aqui com você do Max Esporte. Sempre lembrando o apoio de REN TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor. E de Giante Automecânica, 50 anos, seu carro em boas mãos, 3 endereços para você, na Zona Sul, Rua Visconde de Caravela, 55, também Botafogo Pinheiro Guimarães, 45A, e em Vargem Pequena, Estrada dos Bandeirantes, 12.432. Birinha, bota meus mosqueteiros na tela. Bira, tá impossível ver de boné, camisa, faixa do Flamengo. Tá uma figura realmente folclórica, o nosso Bira. Até de pijama, ele estava de pijama do Flamengo. Bom, comigo Jorge Ramos, Carlos Borges, a estrela do programa agora veio para ficar, a nossa estrela, a nossa musa, Luciana Campos, Otávio Bocão, sempre ele, só ele, Serginho Américo, e hoje, para nossa alegria, hoje ele está na Bélgica, é o nosso correspondente internacional, mas vai fazer o programa todo com a gente, espero que repita mais vezes o nosso querido Paulo César Oliveira. Esse é o nosso timaço para hoje aqui no Max Esporte, hein? É o nosso timaço. Então, vamos começar a rodar o programa. Primeiro bloco, você sabe, tem outras estrelas. Tem Marcos Bigo Mendes, tem Paulo Bizarro e também tem o nosso Daniel Pomeroy. Quicando a bola na quadra, a bola laranja, para os amantes do basquetebol, chegando Marcos Bigo Mendes e o nosso querido basquete. Olá, meus amigos do basquete, fãs da bola laranja aqui do Max Esporte. Estou passando por aqui para mais uma dica do basquete. Neste último final de semana, nós tivemos o início dos playoffs da NBA. E na Conferência do Leste, nós temos os seguintes confrontos. Boston Celtics contra Brooklyn Nets, Philadelphia 76ers contra Washington Wizards, a equipe do Miami Heat contra Milwaukee Bucks, e o New York Knicks contra o Atlanta Hawks. Já na Conferência do Oeste, nós temos o Memphis Grizzlies contra o Utah Jazz, Los Angeles Lakers contra o Phoenix Suns, Los Angeles Clippers contra o Dallas Mavericks e o Portland Trail Blazers contra a equipe do Denver Nuggets. Essas equipes sofreram muito durante a conferência, durante a temporada normal, por causa de lesões e protocolo da pandemia. Vamos ver se agora, durante os playoffs, eles conseguem manter seus atletas em quadra para que o nível técnico melhore na competição. Já pela NBB, neste final de semana também tivemos o início da final do Campeonato Brasileiro de Basquetebol. Flamengo e São Paulo começaram a se degladiar e o Flamengo está liderando por 2-0. Venceu a primeira partida por 96-93 e a segunda partida por 82-81. O Flamengo, com o trio de Marquinhos, Iago e Olivinha, estão dominando o jogo, mas também está tendo ajuda dos seus coadjuvantes. Já na equipe do São Paulo, o jogo está muito sobrecarregado em cima do Lucas Mariano e do Jorginho. Bennett está alternando alguns momentos bons nas partidas, mas não está conseguindo manter o ritmo. Para o São Paulo, eu vejo que diminuir o ritmo de jogo, procurar fazer um jogo mais na meia quadra, diminuir os pontos do Flamengo. O Flamengo não pode fazer mais do que 80 pontos. Acredito que essa seja a solução para o São Paulo. Já no Flamengo, a maturidade, a tranquilidade de seus jogadores no momento final do jogo faz a diferença. Acredito que o Flamengo deva repetir isso na próxima quinta-feira e, ganhando a partida, leva o Campeonato Brasileiro desta temporada de 2020-2021. Tá bom? Um grande abraço, nos veremos na semana que vem aqui no Max Esporte. Boa noite, tchau, tchau. Muito bem, Biguzinho. Você, parabéns pelo teu Flamengo também, campeão estadual. E ganhando também a decisão do brasileiro. Passou pelo São Paulo já, hein? Biguzinho tá impossível. Do Bigu, vamos para Paulo Bizarro, outro grande rubro-negro. Só tem rubro-negro aqui, será? O marido da Dona Ilana, que é tricolor,
chegando com o nosso E-Games e aquelas camisas bonitas. Fala, Paulinho! Olá! Dica de games de hoje já começa com um jogo tradicional lançado em 2003 para o lendário PlayStation 2 da Sony. Shin Megami Tensei 3, um jogo com os personagens amados por seus fãs, cosplays, que está sendo relançado para PC, PS4 e Nintendo Switch. Vamos ver como é que vai ficar essa versão dessa Tóquio pós-apocalíptica com seres e criaturas demoníacas. Vamos dar uma olhada agora! A world that loses its power will fade into nothing. Instead, I can invite you to the world that is to come. It's been a while since we last met, young. Or should I say, demi-fiend? Demons. This place is crawling with them. You have done very well in keeping yourself alive. The world will fall for its sins, and everyone living will vanish. Will you tell me who you are? Tokyo died, and I was given life. Agora vamos para a competição. É Futebol PES 2021. O eGol Pro, maior campeonato nacional da categoria X3, né? Acabou no último sábado com vitória do Corinthians, que se tornou o nosso representante no Mundial. Foi um jogaço contra a equipe do Vasco, que acabou sendo decidida na última partida na melhor de 1 contra 1. Lembrando que o jogo é disputado em melhor de 5. Foi um jogaço. Parabéns ao Corinthians, campeão do primeiro eGol Pro 2021. Ainda no eFootball, dessa vez no 11 contra 11, torneios sensacionais da Federação BNT Sport. Vem aí as semifinais da segunda Copa Cerrado, dia 6 de junho, horário ainda a definir, entre Goiás e Sinop do Mato Grosso e o time do Boleiros do Distrito Federal contra a União do Mato Grosso do Sul. 2 jogaços da segunda Copa Cerrado para ver quem vai chegar na grande final. E no dia 6 de junho, às 22 horas, tem a grande final também da Copa União. Jogaço entre Remo e Dream Team, com comentários de Paulo Bizarro e narração de Romário Narrador. Você não pode perder no YouTube, canal do Romário Narrador. Se tiver outra plataforma, eu confirmo por aqui na próxima semana. Vai lá prestigiar a gente. Eu tô voltando na semana que vem com muita novidade do mundo dos esportes. Wild Rift, Free Fire, os novos times, Cebolão, CBLOL, tudo isso na próxima semana. Você não pode perder na próxima terça. Eu vou ficando por aqui, até a semana que vem. Tchau! Tá certo, Paulo. Tchau! Tchau, Paulinho. Forte abraço, parabéns pelo título mais uma vez. Vamos em frente. Bota a galera no vídeo. Jorginho, Borges, Lulu, Octávio, Serginho e o nosso Paulo César Oliveira. Primeiro assunto, na pauta recheada de hoje. Título mais merecido do que nunca. Pelo esse sorriso, vai começar com a Luciana, mas pelo esse sorriso cínico. Boa noite, Carlos Borges. Muito boa noite, meus amigos. Boa noite, seu Bocão. Boa noite, seu Sérgio Américo. Boa noite, seu Paulo César Oliveira. Boa noite, dona Luciana. Boa noite, seu Jorge Ramos. Boa noite, seu Mazela. Boa noite, você do Max Esporte. Que beleza. Olha aqui, o meu dia sempre termina assim, ó. Bonito, com o céu se pondo, bonito, um mar bonito desse. E a camisa do Flamengo também. Parabéns mais uma vez ao Flamengo, que provou que é um time realmente espetacular. É o melhor time do Rio, é o melhor time do Brasil, é o melhor time da América e, quiçá, até do mundo, né? O time do Flamengo. Parabéns ao Rubro Negro, faturou o hexatricampeonato. Muito parabéns a esse time rubro-negro. Uma homenagem a você. Que delícia, olha aí. Ó. Tá bom, bela narração, Bira, pode cortar, Bira. Bela narração, parabéns, até logo, prazer em vê-lo. Serginho, você é um cara mais equilibrado como rubro-negro, você não mistura as coisas como o seu Borges, você é um cara mais do que merecido esse título, né, Sérgio?
Sem dúvida. Boa noite para você, Mazella. Bem-vindo ao nosso querido Paulo César Oliveira, participando hoje conosco, né? Normalmente com as notícias da Europa, mas com a gente aqui, enriquecendo ainda mais o nosso trabalho. Um abraço para você, telespectador do Max Esporte. Merecido, Mazella, porque no campo de jogo, não há dúvida, como disse o Borges, apesar dele ser um pouquinho mais inflamado, o Flamengo demonstra que, de fato, é o maior time do Brasil. Não só em nível doméstico, como também em todo o território nacional. Haja vista a atuação que aconteceu diante do Fluminense, só no primeiro tempo, o Fluminense teve apenas 25% de posse de bola, não deu um chute a gol. O Flamengo conseguiu fazer 2-0, dominou a partida, controlou o jogo no segundo tempo e, baseado nisso, conseguiu uma vitória importante diante de um adversário valente, aguerrido. Eu ainda aposto que o Fluminense pode fazer uma boa campanha na Libertadores, apesar de estar quase meio quebrada depois da derrota para o Flamengo e a consequente perda do título de Carioca. Mas, de qualquer maneira, o Flamengo, campeão da Recopa, campeão brasileiro, classificado antecipadamente para a segunda fase da Libertadores e hexatri carioca. Então, a coisa no Flamengo está no trilho. O Roger Machado é que precisa botar o Fluminense no trilho, né, Marcelo? É verdade. É a nossa primeira participação dos meus mosqueteiros, da minha princesa aqui no Max Esporte. Já o nosso Paulo Oliveira, Paulinho César Oliveira, meu querido amigo de longa data, falando também sobre o campeonato e os destaques da Europa, mas eu estou abrindo o programa com os rubro-negros, né, não para falar do jogo, que já foi tudo que foi falado, não temos que falar, né, não tem mais o que falar, mas pelo menos opinião sobre a justiça, sobre alguns detalhes, e você fica calado, seu Borges. Agora é hora e vez da princesa do programa, tomou conta. O que eu recebi no WhatsApp, pô, ficou ótimo, e é verdade, não é cascata não. Luciana, competente, bonita, simpática, mas é rubro-negra, fazer o quê? Fala, Lulu! Boa noite, pessoal, um prazer estar de novo aqui, Jorge, Mazella, o PC, Borges. Então, deu a lógica, né, no final de semana. O Flamengo, como o Sérgio acabou de falar, confirma o favoritismo dos 3 títulos, aliás, 4, né, se a gente contar com a Taça Guanabara. Ganhou nesse primeiro tempo aí da temporada, nesse primeiro período. Começa o brasileiro como um dos grandes favoritos, né, ao lado de São Paulo, ao lado de Palmeiras, o São Paulo que lá no Campeonato Paulista fez também uma excelente partida, enfim. Então, não tem muito o que se falar, né? O jogo de sábado foi um massacre, 70% de posse de bola para o Flamengo. Fluminense que vinha bem, a gente tinha comentado isso semana passada, até o Borges levantou a questão da covardia do Fluminense, e eu fui uma das que fui contra esse termo, mas esse domingo foi muita covardia mesmo. Acho que o Roger Machado errou muito, não só na escalação, quanto na forma como colocou o time em campo. No primeiro tempo, absurdo, nenhum chute a gol, realmente não era o que esperava do Fluminense, que vinha vindo bem, né? Inclusive na Libertadores, surpreendendo. Acho ainda que o Fluminense classifica, vai ser um jogo difícil, mas vamos que vamos. O Flamengo está aí e é um dos grandes favoritos, hein? O Campeonato Brasileiro já começou muito animadinha, e você foi indelicada com 2 pessoas. Você não deu boa noite para o meu querido Otávio Bocão e nem para o Paulo César Oliveira. Você começou mal, hein? Tudo que eu elogiei... Bocão, tá vendo? Desculpa, Bocão, ó, um beijo para você. Eu chamar o Bocão para poder fazer a réplica. Fala, Borges. Não, é só para um detalhe, eu no Maracanã, estive no Maracanã para a transmissão do jogo, e uma pessoa, eu vou falar até quem é o jornalista Leonardo Baran, no intervalo do jogo disse, todo mundo tem que jogar com o Flamengo como achasse que o Flamengo fosse o melhor do mundo, porque você tem que jogar recuado, como o Vasco fez, da maneira que o Vasco fez. Você tem que jogar realmente muito recuado contra o Flamengo para poder ter chance de conquistar alguma coisa em cima do Flamengo. O Flamengo tem uma posse de bola muito grande. Então, em função dessa situação, eu também eu concordo com ele. Eu acho que o pessoal que está jogando contra o Flamengo está jogando muito aberto. E o Fluminense, que foi covarde no jogo, no segundo jogo, agora é que jogou querendo jogar aberto, aí levou. Olha só, se você permitir, eu continuo com o programa, está no Boa Noite, na apresentação, e o senhor está falando sozinho. Parabéns, Flamengo foi campeão, legal, maravilha.
Otávio Bocão, você foi citado agora pela Luciana. Tricampeão. Deus sabe como. Fala, diga. Boa noite, Mazela, boa noite, meus companheiros. Seja bem-vindo, Lu, para ilustrar, brilhantar esse programa aqui, o nosso programa Max Esporte. Você tinha esquecido de mim, eu não esqueci de você, não. E o nosso grande Paulo César Oliveira, nosso correspondente internacional. Se tratando de Flamengo, parabéns ao melhor time do Brasil. Acho que o Fluminense valorizou demais o título do Flamengo. O Fluminense é o único time que faz frente com o Flamengo aqui no Rio de Janeiro. Por mais que o Flamengo seja superior em todos os aspectos, eu acho que, claro, que tem sempre aquele polêmicozinho árbitro, né, que não é que ajude, mas que acaba apimentando um pouco mais o título do Flamengo, sem desmerecer a qualidade do Flamengo. Hoje é o melhor time do Brasil disparado. E em cima do que o Paulo César Oliveira hoje está aqui presente, eu queria quebrar protocolos e parabenizar aí o Hernan Crespo, que é meu conhecido, pelo título do São Paulo, quebrando o tabu. Mais um treinador estrangeiro campeão aqui no Brasil. Então a oportunidade aparece para os treinadores do Brasil. É melhor vocês se reciclarem. Aquela ciranda de treinadores acabou aqui no Brasil. Os caras estão vindo lá de fora para ganhar título aqui. Bem lembrado, o São Paulo saiu da fila depois de 9 anos. É isso aí, o São Paulo ganhou um título. Vou deixar o Paulinho para o final, porque o Paulinho vai falar, além do Fluminense, ou do Flamengo, que ele quiser falar também da Europa. Jorge, e aí, cara? Já muito falado, mas a ideia é para que o público nosso do Max Esporte tenha uma noção do que vocês pensam sobre o que nós falamos durante todo esse tempo e acabou coroando com o título do Flamengo. Boa noite. Boa noite também para você, Mazela. Boa noite a todos os meus colegas. Muito bom estar aqui com vocês. E você que está em casa também, o meu cordial boa noite. Bom, todo mundo já falou, falar que o Flamengo é melhor já ficou meio cansativo, falar toda hora isso, porque é o melhor mesmo, mereceu o título, mas alguns detalhes só a frisar. Primeiro, foram 3 falhas do goleiro do Fluminense, 3 falhas do bom goleiro Marcos Felipe, que não teve bem nessa partida, e é bom lembrar. Outra coisa, o gol, o terceiro gol do Flamengo, feito pelo João Gomes, quando o Rogério tinha acabado de colocar ele em campo. Rogério, que não é uma unanimidade para a torcida do Flamengo, ria à toa em campo, porque colocou o jogador fez o gol. Isso tudo dá a ele uma moral que ele ainda não tem como treinador do Flamengo. E, para finalizar a minha participação, a primeira participação, com relação à quantidade de jogos do calendário do futebol brasileiro, que é uma coisa desumana. Até o mês de junho, as principais equipes do futebol estarão completando 50 jogos. E até o final do ano, isso pode chegar a 80 ou mais. Não dá. É muita coisa, vai estourar jogadores, uma completa desumanidade, eu diria, tudo por causa de dinheiro. Então, tem que, cadê o sindicato dos atletas? Cadê as representações que não falam absolutamente nada sobre isso? Que são muitos os jogos que acontecem nesta temporada, em todas as temporadas. Mais essa que é mais curta por causa da pandemia, que ainda persiste e vai persistir até essa vacinação chegar a todos nós. Então fica aí esse alerta com relação à quantidade de jogos. Ok, Mazela? Ok, perfeito. Muito bem lembrado, meu querido Jorge Ramos. Deixa eu colocar o nosso Paulinho, direto de Bruxelas. Está muito fino, o programa é muito fino, eu sempre falo isso. Paulinho, seja bem-vindo direto, hoje como um debatedor. Fique à vontade para o seu boa noite e depois, se quiser falar também, para a gente discutir alguns assuntos do futebol europeu, a gente faz até essa mudança agora no primeiro bloco do programa. Um abraço carinhoso, irmão. Saudações, Mazela, saudações, Jorge, Carlos Borges, Luciana, Sérgio Américo e Otávio. Forte abraço a vocês todos, é uma grande satisfação participar ao vivo. Não tinha ainda conseguido a oportunidade, hoje, felizmente, feriado nacional aqui na Bélgica, e, obviamente, ficou mais fácil participar com vocês. Em relação ao nosso comentário em si, em relação ao jogo, o Flamengo venceu, ganhou a partida, a equipe superior em termos técnicos, só que, como a gente fala muitas vezes com o dito popular, Deus escreve certo por linhas tortas, mas eu acho que dessa vez entortou um pouco a mais do que deveria. E há incidências que podem ser lamentadas e que não deveriam. Mas um aspecto muito importante que eu gostaria de deixar bem claro aqui é que muito se fala em superioridade. Eu tenho um grande amigo que escreve, aliás, muito bem, faz postings excepcionais, e muitas vezes ele comenta em relação ao Flamengo, e muitas vezes, a grande maioria, quando o Flamengo sofre um gol ou sofre uma jogada de efeito, é sempre uma falha do Flamengo. Eis que o Fluminense perde um jogo decisivo e com 3 falhas gritantes.
é algo a lamentar, muito embora seja um goleiro promissor. Um outro aspecto importante que eu gostaria também de deixar bem claro, o Brasil, obviamente, como o futebol mundial adora, o futebol espetáculo, o futebol posse de bola. Já dizia um comentarista que participou comigo em Portugal durante muito tempo, futebol é jogo, espetáculo é ópera. Muitas vezes a tática tem que ser imposta para você ganhar um jogo. O Flamengo é obviamente superior e uma equipe que joga de igual para igual tem a tendência a ser derrotada, pelo menos em termos de realidade do futebol brasileiro. Então, eu respeito muito quem não vai jogar de igual para igual, mas que vai conseguir o objetivo. Qual é o objetivo máximo do futebol? É ganhar. E nesse caso, o Fluminense esteve mais ou menos próximo a isso, a tentar equilibrar o jogo, e depois, por falhas próprias, acabou não conseguindo. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, obviamente que em termos técnicos o Flamengo é superior, não há qualquer dúvida, e o título é absolutamente merecido, só que ele acabou sendo conseguido devido a falhas do seu goleiro, que é um goleiro excelente, que é um goleiro promissor, e outras situações que poderiam pelo menos ser analisadas com mais carinho para um futuro que não sejam repetidas. Mas, como eu disse, não há qualquer dúvida, não há qualquer reparo a fazer, o Flamengo é superior. O problema é como ser superior. E é aí que eu coloco algumas dúvidas. É, isso aí. Então vamos falar mais na frente. O problema é que está na hora de terminar o primeiro bloco. Então, estamos chegando ao final do primeiro bloco, animadíssimo. Hoje mudei meu cenário, que minha internet estava meio esquisita. Então, estou aqui mais tranquilinho no quarto do Mazelão. No quarto do Mazelão. Então é o seguinte, já já a gente volta com muito mais aqui no Max Sports. Vocês viram, né? O programa começou demais, pra cima, cheio de assunto, com muita gente importante e apenas uma pessoa bonita, que é a nossa Luciana. O resto é tudo feio. O Rio corre pra Max. Muito bem, estamos de volta com o Max Sport pela TV Max, canais 525 e 25 da NET, nossos encontros de todas as terças-feiras, 8 da noite, repeteco meia-noite, quarta-feira às 6 da manhã. O programa tá legal, muita gente importante, muito papo inteligente rolando, mas não esquecendo o apoio, hein? O apoio sempre de Ren TV. Comprar para quê? Aluga, é muito melhor. E também de Giante Automecânica, 50 anos, seu carro em boas mãos. 3 endereços, 2 em Botafogo, na Zona Sul, Rua Visconde de Caravela, em 55, também na Pinheiro Guimarães, 45A, e em Vargem Pequena, Estrada dos Bandeirantes, 12.432. Bota meus mosqueteiros na tela aí, por favor, meu querido Birinha. Paulinho, o que está rolando na Europa aí? O que você pode trazer para a gente? Eu tenho 3 destaques, pelo menos os mais importantes. A vitória, e essa foi admirável, do Lille, na França, que acabou sagrando-se campeão ontem, vitória 2-1 contra o Angers, e mesmo o Paris Saint-Germain tendo batido o Brest, acabou ficando na segunda posição, que, obviamente, em termos de custo-benefício, coloca uma carga muito grande sobre o Neymar, que não conseguiu chegar na Liga dos Campeões, e no próprio Campeonato Nacional francês ficou a desejar e ficou na segunda posição. O Lille foi a grande surpresa, fez uma temporada realmente muito regular, conseguiu a vitória merecida final e coloca um peso muito grande em relação a toda a direção do Paris Saint-Germain e tudo que foi investido, porque em época de pandemia, e vocês obviamente observaram isso, o rendimento das equipes e o investimento dos clubes foi muito aquém do que aconteceu nos últimos anos. Grandes clubes como Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain investiram muito menos. E a base do Paris Saint-Germain é muito cara. E obviamente que pelo menos se espera uma Liga Francesa. Nem a Liga Francesa foi possível. Portanto, é uma temporada realmente de um grande fracasso do Paris Saint-Germain. Um outro aspecto interessante é que também, ligado a uma situação de fracasso, chegando ao final do campeonato italiano, Cristiano Ronaldo conseguiu ontem a 4ª posição, que lhe dá acesso à pré-eliminatória da Liga dos Campeões pela Juventus de Turim. Um aspecto interessante, ontem ele ficou mais uma vez no banco e já se especula claramente que ele deve deixar a Juventus no final dessa temporada. E um terceiro detalhe, esse aí que tem muito a ver com o Flamengo, fiasco absoluto de Jorge Jesus
ao comando do Benfica. Ontem, jogando em Coimbra, final da Taça de Portugal, foi derrotado por 2-0 pela equipe do Sporting de Braga e no final, como sempre, como ele faz e muito bem, reclamou da arbitragem. É legal. Olha só, antes de entrarmos no Campeonato Brasileiro, são assuntos importantes. Ninguém é obrigado a falar de tudo, mas alguém quiser tocar alguma coisa, fala, Serginho. Diga, até acrescentando ao correto noticiário do meu querido amigo Paulo César Oliveira, eu queria destacar um grande personagem do final de semana no futebol europeu. É o uruguaio Luís Soares, que saiu escorraçado do Barcelona, saiu pela porta dos fundos, um jogador que no Barcelona foi vitorioso ao lado de Messi e Neymar. Ele recuperou, podemos dizer assim, o prestígio no Atlético de Madrid e se sagrou no final de semana campeão de La Liga pelo Atlético de Madrid, fez inclusive o gol do título da equipe de Madrid. Até uma imagem no YouTube que eu vi, o Luís Soares chorando no gramado, emocionado, porque realmente muita gente dizia que o Luís Soares estava acabado para o futebol, mas ele conseguiu se recuperar, fisicamente está bem melhor, e eu espero, eu que, como todo mundo sabe, sou torcedor da Celeste do Uruguai, que ele possa fazer um bom papel na Copa do Mundo do Catar, desde que o Uruguai se classifique, mas acabe se classificando. Então, para mim, esse destaque com o Luís Soares, que conseguiu se recuperar na carreira, sendo campeão pelo Atlético de Madrid. Fala, Paulinho. O Luís Soares, ele foi muito maltratado, inclusive foi esse um dos aspectos interessantes que ele abordou quando da sua entrevista no final do jogo. Não só ele, como a família, a mulher e os filhos sofreram maus tratos em Barcelona quando da decisão de deixar o Barcelona indo para o Atlético de Madrid. E foi uma situação muito difícil emocionalmente, por isso esse título para ele valeu muito. E ganhando o título com o segundo gol, o gol da vitória marcado por ele, aliás, com uma assistência com um passe decisivo de João Félix, português, que fez também, entrou no segundo tempo, fez uma boa partida. Fala, Jorge. Não, só para acrescentar, o Luizito Soares saiu praticamente de graça nessa transferência. Né? Você vê como é que é a situação. Tem uma parte até do salário dele que é paga pelo Barcelona, e ele acaba se sagrando campeão lá na Europa, mais uma vez, campeão espanhol, o que é muito interessante, né? Porque saiu desacreditado e agora consegue dar a volta por cima e se sagrar campeão. Vale o registro aí. É verdade. Eu queria botar o Bocão no circuito, não para falar acho que mais de Atlético campeão, que foi bem interessante, mas você que é um jogador internacional, jogou na Espanha há muito tempo, enfim, mas eu queria que você falasse sobre esse debacle, essa caída do do Paris Saint-Germain. O Neymar também não consegue se firmar, hein? Quando ele é o protagonista, não chega. O que acontece com esse rapaz? O que acontece com o Paris Saint-Germain, que não chega nunca nos principais? Chega próximo, mas não acontece. E perdeu o campeonato francês, como o Paulinho falou, é realmente pelo investimento. É como se fosse o Flamengo perder o Carioca. É a mesma coisa, eu acho. Eu acho que, primeiro, sempre achei o campeonato francês um dos piores da Europa. Para mim, na minha opinião, era um dos piores campeonatos da Europa. Mas eu acho que o Paris Saint-Germain, em termos de motivação, ele se deixou a desejar. Porque depois, quando você cria uma expectativa para ganhar a Liga dos Campeões, você não consegue, aí você vai disputar um outro campeonato. Futebol é cíclico e tem que ter motivação. Aí os jogadores não se dedicam tanto, por mais dinheiro que ganha. A diferença é enorme de você disputar um campeonato maravilhoso, que é a Liga dos Campeões, o maior campeonato de clubes do mundo, e um campeonato francês que não tem muita motivação. Mas eu acho que o Neymar, vai ser o último jogador que nós iremos ver de total habilidade de improviso. É claro, eu acho que o Neymar não poderia ter saído do Barcelona, mas que quis viver outro momento, e aí o caso do Luís Soares, que foi escorraçado, hoje campeão no Atlético de Madrid, inclusive eu sou Atlético de Madrid da Espanha, que eu morei perto, e é muito Vicente Caldeirão antigo, e eu acho que o Neymar tem ainda um pouco a dar mais para o futebol, mas evidentemente que a idade vai chegando, vai fazer 30 anos, e aí com o dinheiro que tem, não consegue se motivar tanto, né? Essa colocação do Bocão é interessante, dá para a gente discutir, até fugir da pauta, quer dizer, o cara ganha milhões e não tem motivação, é um negócio, e o Bocão jogou, conhece bem, e eu acho que o Neymar deve muito, a minha humilde opinião. Fala, Serginho. Só para não sair dessa pauta interessante do futebol internacional, porque tem muito a ver com o Flamengo. Essa semana,
pode acontecer aí o desfecho da novela envolvendo o meio-atacante Gerson com o Olympique de Marseille. O Jorge Sampaoli, técnico do Olympique de Marseille, pediu o jogador. O presidente do Olympique já ligou para o Gerson nesse final de semana para adoçar aí a boca do Gerson, fez elogios. Pela informação que a gente tem, o presidente do Olympique fala bem português. Há 2 representantes do Olympique aqui no Rio de Janeiro. E é muita grana, são 25 milhões de euros. E aquela história, né, Mazela? Futebol é paixão para o torcedor. Para clube de futebol e dirigente é negócio, business. Então, pode ser que aconteça nessa semana o desfecho da novela do Gerson, com o jogador indo para o Olympique de Marseille, por esse valor, 25 milhões de euros, ou quem sabe até um pouco mais. E lembrando sempre, né, o Flamengo teve uma fuga de recursos muito grande com a pandemia e precisa fazer caixa. Então, eu acredito que pode sim o Gerson sair do Flamengo em direção ao futebol francês. Antes da Luciana e do Boss, você pode acrescentar alguma coisa, Paulinho? Em relação ao Gerson? Em relação ao Gerson, bom, para o Flamengo seria evidentemente muito importante, seria um encaixe financeiro. Eu só tenho dificuldade em entender como é, e obviamente com total credibilidade ao Sérgio, 25 milhões pelo Gerson com o nível de futebol que ele apresentou, tendo ido à final do Campeonato Mundial Interclubes, e quanto foi pago, por exemplo, a Vinícius Júnior, a Lincoln e esses outros jogadores do Flamengo que saíram, que foram fortunas autênticas, e que eu, inclusive, tenho dificuldade, com o maior respeito, acreditar que o Real Madrid, por exemplo, tenha pagado isso tudo. Que é impossível. Os jogadores de relevo, de nome, por exemplo, o próprio Gerson, já tem carreira feita, que já tem final de campeonato mundial nas costas e que recebe 25 milhões de euros como oferta. Também, obviamente, que a gente tem que levar em consideração a pandemia, que baixa os valores, né? Tudo entra em liquidação. É importante vender e rentabilizar. Agora, o Olympique de Marseille é uma equipe importante no campeonato francês e, obviamente, precisa de alguém. O problema é que Marseille é uma cidade que tem dificuldades. É uma cidade que passa por um momento muito difícil na estrutura francesa. E, claramente, se eles conseguiram um sponsor que possa bancar um jogador como o Gerson, super interessante para eles e para o Flamengo. Eu não vejo a condição da cidade em si, que é um porto estrutural, mas Marseille sempre foi uma cidade importante. O problema é a crise financeira europeia. Então, se 25 milhões de euros forem oferecidos e realmente forem 25 milhões, vendam rápido, porque não é fácil esse dinheiro. Quer falar alguma coisa, Luciana, a respeito detalhe, disso? Né? Fala. Não, só um detalhe. A bem da verdade, Paulinho e também amigos aqui da TV Max, o Gerson está meio dividido. Ele ainda não se mostrou totalmente interessado. Logicamente que quando abrirem a mala de dinheiro a coisa muda, né? E, ao mesmo tempo, a diretoria do Flamengo não se manifestou. O que você falou é uma grande realidade. Isso é um jogo de pôquer, né? Possivelmente a diretoria do Flamengo vai tentar arrumar um troco maior, né? Um valor maior para vender o Gerson. E aí, por esse caminho, de repente ele fica. O Rogério Ceni gostaria que ele ficasse. Só isso, Mazela. Ô, Mazela. Pois não, Bosch. Antes da Luciana, o problema do Flamengo é o seguinte: o Flamengo, em função da pandemia, até agora não conseguiu tentar renovar, pelo menos, os contratos, botar em dia os contratos dos jogadores. O Arrascaeta teve o mesmo problema, pediu, logicamente, um aumento em função... O próprio Gerson. O próprio Gerson. Então, vários jogadores teriam que ter um ajuste salarial nesse ano, mas o Flamengo, em função da pandemia, de não ter grana, não está conseguindo fazer isso. Porque o próprio Gerson, o próprio Arrascaeta pediram um ajuste financeiro para que o salário não ficasse da maneira que está o salário dos dois jogadores. O Flamengo vive essa situação nesse momento. Ô, Luciano, acho que eu vou tentar pedir também no INSS um reajuste do meu salário, da minha aposentadoria. Ou então do governo. Não está dando. Falou em salário, em grana, o Bocão até saiu, agora voltou. O negócio de grana tá complicado, cara. E eles, caras, reajuste. Diga, Lu. Essa semana certamente a gente vai ter um desfecho aí dessa questão do Gerson. A questão da grana se impõe, mas o que a gente sabe é que o Gerson parece que não quer sair, o Flamengo quer vender, o staff dele gosta da negociação, o Sampaoli quer também, mas parece que não é um desejo do Gerson de sair. Fora que o Olympique de Marseille também não é lá aquelas coisas todas, a gente sabe isso, o PC pode falar melhor do que eu quanto a isso, mas assim, você tem que colocar a questão da grana, como o Borges lembrou, o Flamengo perdeu muito,
E essa questão do caixa é importante. Mas, ao mesmo tempo, é importante que a diretoria do Flamengo, e certamente a gente já vê isso, não dá para desmontar um time, né? Mesmo que você tenha perdido, hoje a base do Flamengo chega à sua terceira temporada com a mesma base, e é isso que vem ajudando, isso que vem... aliás, eu acho que isso que é o forte nos resultados, que a gente viu, pelo menos aí, quando eu acho que foi o Jorge que falou sobre a questão do Rogério Ceni, né? Que é contestado, a meu ver, até um pouco exagerado também. Claro, tem vários erros e a gente aponta sem problema nenhum, mas a base do Flamengo, do time, é que vem mantendo esses excelentes resultados. Agora, outra coisa que eu queria colocar também, que o PC chamou a atenção, a questão do Jorge Jesus, lá em Portugal, né? Ele sai daqui ovacionado, sai, né, um deus, e chega em Portugal arrebentado, assim, na temporada não conquistou nada, foi eliminado, não chegou nem a Champions, perde para o Braga, está numa situação delicada lá em Portugal. E aí tem aquela questão, né? O Rogério Ceni está sempre na corda bamba. Começa o brasileiro na corda bamba, apesar de ter conquistado 3 títulos aí. E o Jesus não entregou aquilo que se esperava lá em Portugal. Aguardar aí os próximos passos aí desse campeonato e para ver como é que fica, né? Porque a torcida do Flamengo já começa, né? A internet começa a ficar empolvorosa com uma possível volta aí ou um pedido de volta do Jorge Jesus. Fala, Borges. Não, só para dizer o seguinte, o torcedor é um cara maluco, né? Porque o Rogério Ceni tem... Você é o exemplo, você é o exemplo. Porque o Rogério você é o exemplo. Tomou um remedinho hoje, você tomou um remedinho hoje. O Rogério Ceni está dando todas as condições para mostrar, mas só porque ele foi ídolo do São Paulo, só porque ele foi Estrela ídolo do São ele tem, Paulo... né? Sim, mas só porque ele foi ídolo do São Paulo, os caras estão pegando no pé dele. Eles queriam o Zico comandando o time do Flamengo. E será que o Zico seria um bom técnico? O Júnior, por exemplo, pele rubro-negra. Pele rubro-negra vai para aquele lugar. O Júnior foi técnico do Flamengo, foi péssimo técnico. Então, não adianta. O Rogério Ceni faz um bom trabalho. Queira ou não queira. Tá bom. Deixa eu só complementar aí do Rogério Ceni, que eu acho que existem críticas muito pertinentes e elas precisam ser colocadas. Como? Mas, de fato, os resultados... Não, olha só, a questão da defesa, ela é absurda, assim como a eficiência do ataque do Flamengo. O Flamengo tem muita posse de bola, isso é fato, mas não é tão eficiente, isso precisa ser resolvido. Assim como a questão da defesa. A gente viu alguns lances no próprio domingo, contra o Fluminense, que o Flamengo foi intensamente superior, mas algumas bolas absurdas. Assim, o posicionamento é absurdo. Tá certo que a gente tem erros individuais, né, de alguns jogadores, que a gente já apontou aqui. Mas não dá pra gente tomar sempre gol de bola parada. Não dá, o posicionamento da defesa do Flamengo é ridículo. A gente viu, teve uma jogada no domingo contra o Fluminense, se não fosse o Gabriel... É um absurdo, entendeu? Então, assim, são questões que a gente precisa apontar. Agora, concordo com você que não dá pra gente ficar achincalhando porque o cara é ídolo do São Paulo, Luciano. Porque o cara tem nada a ver. São Paulo. Tem nada a ver. Mas a gente tem que apontar algumas coisas. A gente deixa os extremismos de lado e vamos para a questão lógica e o bom senso. Assim, o Flamengo, por exemplo, o Flamengo joga 45 minutos bem, mas não mantém. Isso aconteceu no domingo. Mas não mantém, porque fisicamente os caras estão tudo acima de 30 anos. Mas tem que preparar, ou senão fazer a substituição. Olha só. Teve a pandemia, o próprio Jorge falou. Já está falado. Absurdo. Então. Agora, o Rogério Ceni, acho que não é contestado por ser ídolo do São Paulo. Eu acho que o trabalho como treinador dele ainda não está começando. Olha só, 2 assuntos que o Paulinho trouxe, a gente não consegue sair. Eu queria rapidamente, se alguém, precisa todo mundo falar, mas a possível saída do Cristiano, como o Paulo fala, que a gente fala Juventus, lá Juventus, e também o Bocão começou a abordar de forma bem inteligente o problema do Neymar. Para mim, o Neymar não acerta em lugar nenhum. Tá devendo, com baita do futebol. Pô, o time dele lá não chega em lugar nenhum, pô, foi no máximo até ali, mas levantar a taça, a não ser foi levantar em casa. Fora ali, não levanta nada. Eu queria, por favor, rapidamente, para fechar esse bloco, né? Ai, meu Deus do céu.
falar do Cristiano Ronaldo, a possível saída. Eu soube que ele poderia vir para o Fluminense, não sei se é verdade. E também, Paulinho, você podia cavar para o Fluminense, o Cristiano Ronaldo. E também o Neymar. Fala aí, fala, Jorge. Bom, a questão do Cristiano Ronaldo, eu não sei muitos detalhes. Eu acho que tudo é possível no futebol, porque a gente aqui discute muito, né? Apesar de sermos profissionais, muitas vezes o coração fala alto, né? Isso é um problema. Mas o jogador de futebol, de uma forma geral, claro que tem exceções, mas não são muitos, ele pensa no dinheiro, entendeu? Eu já vi situações no futebol, cubro muitos anos de futebol, o jogador acaba de perder um jogo, né, um campeonato, e depois está junto com um jogador amigo do time adversário que venceu, fazendo churrasco, entendeu? O torcedor não aguenta isso. Então, o que vale no futebol profissional chama-se dinheiro. Quem discute um pouco mais, e hoje menos, é o torcedor. Com relação a... Você falou de qual é o Cristiano Ronaldo, qual é o outro assunto? O Neymar. O Neymar. Existe uma coisa em todo ser humano que chama-se grandeza, né? Grandeza como ser humano, espiritual. O Neymar é um grande jogador de futebol, a gente não tem dúvida disso. Mas como ser humano, ele deixa a desejar na sua relação com o torcedor, com os fãs. Tem passagens na vida do Neymar que ele não foi a um orfanato, né, de crianças que gostavam dele porque tinha uma tendência de uma religião que não era dele. Olha, isso é de uma pequeneza imensa. Então, o que falta ao Neymar é esse crescimento. Ele tem dinheiro, joga muita bola, é um dos melhores jogadores, né, que a gente conhece, em atuação, inclusive. Agora, falta nele essa coisa maior. E ele nunca vai ser o melhor por causa disso. Tá certo, então. Acho que alguém que está em cima do laço do segundo bloco, se alguém quiser acrescentar alguma coisa rapidinho, Neymar e o Cristiano, por favor, a hora é essa para que a gente... Só um detalhezinho, meu Mazala, por favor. O Neymar tem tudo, evidentemente, tem todas as condições em termos de capacidade técnica, mas na hora de optar pela mudança, na hora de optar por dar o salto solo, ele, infelizmente, ele teve a falta de sorte de cair numa equipe onde tem um rapaz chamado Kylian Mbappé, que é um fenômeno absoluto. Então, hoje em dia, um jogador que com 19 anos é campeão mundial de futebol, sendo o principal destaque da seleção francesa, é justamente o que seria a sombra e que passou a deixar Neymar como sombra. Eu não discuto técnica, eu discuto aquilo que eu falei com vocês, custo-benefício. Mbappé joga sempre, não se envolve em muitas polêmicas, é um jogador que é assertivo, que joga para a equipe, enquanto que o Neymar, bom, se vocês conhecem, não precisa acrescentar muito. Vamos fechar. Parabéns ao Jorge. Fala, peraí. Só para acrescentar aí, em cima do que o Paulo falou, é que o custo-benefício em relação ao Cristiano Ronaldo foi a mesma coisa, tanto é que ele está deixando o Juventus. Ele não fez nada para o Juventus depois de sair do Real Madrid. Mas a carreira do Cristiano Ronaldo é muito mais sólida do que a do Neymar. Claro, então eu acho que ele tem muito mais custo-benefício que o Neymar, que eu gostaria muito que se tornasse... Né? Sim, mas enfim, de qualquer maneira, o Neymar ainda está no ápice, o Cristiano já está começando a descer, mas o assunto é bom, o assunto é polêmico. Vamos dar uma paradinha para não estourar demais o segundo bloco. Já a gente volta sempre com apoio de REN TV e de Giante Automecânica, com os nossos encontros de todas as terças-feiras aqui na TV Max, com o Max Sport, porque o Rio corre para Max. Muito bem, voltamos com a reta final do nosso programa Max Sport, nossos encontros de todas as terças-feiras, 8 da noite, repeteco meia-noite, e quarta-feira às 6 da manhã. Não deixe de curtir as nossas redes sociais, da TV Max, do Max Sport, e também as redes sociais individuais. Minha, do Sérgio Américo, do Otávio Bocão, do Carlos Borges, do Jorge Ramos, da Luciana e também do nosso Paulo César Oliveira. E também tem do Bigu, do Paulo Bizarro e do Daniel Pomeroy. A equipe toda unida, todo mundo junto. De vez em quando quebra um pau, mas a gente conserta tudo e vamos em frente, sempre com o apoio de REN TV. Comprar para quê? Aluga é muito melhor.
e de Giante Automecânica, 50 anos, seu carro em boas mãos. 3 endereços, 2 em Botafogo, Zona Sul, Rua Visconde de Caravela, 55, Pinheiro Guimarães, 45A, e também em Vargem Pequena, Estrada dos Bandeirantes, 12.432. Vamos em frente de volta com Jorginho, com Carlinhos, com Luluzinha, Otáviozinho, Serginho e Paulinho. Todo mundo aqui no Max Esporte. Olha só, antes de falarmos do brasileiro, rapidamente, do carioca, mas sem alongar para a gente não perder tempo, é real, é fato que a federação não tem dinheiro para pagar ninguém? Alguém sabe informar? E que o Botafogo e o Vasco ganham mais dinheiro que o terceiro e quarto colocados? Volta Redonda e Português e Volta Redonda? Alguém pode tocar nesse assunto? O que foi noticiado na sexta-feira que passou foi que a FERJ disse que não tinha dinheiro para a premiação da Taça Rio, que seria R$1 milhão ao vencedor e 500 mil para o perdedor. E que depois veio uma notícia, essa eu não tenho confirmação, mas a primeira sim, que também não teria como pagar a Flamengo e ao próprio Fluminense pela final do Campeonato Carioca. A federação não tem realmente esse dinheiro para pagar e tem a questão da injustiça, né, para a disputa do Campeonato Carioca com as equipes de menor investimento que chegaram a participar, o caso do Volta Redonda e da Portuguesa. Então, é isso que se tem de notícia. Agora, vamos esperar, ver como é que se desenrola, né, para saber o que acontece. Não tem dinheiro. Agora, se vai rolar dinheiro para frente, vamos aguardar. Esse é um assunto para um outro programa que a gente pode falar mais, é interessante. E meu abraço para o Luizinho Marovitch, diretor de arbitragem da federação. Luizinho, esse Bruno Arleu também, vou te contar. Agora é o choro do perdedor. Esse Bruno Arleu é brincadeira, Vamos embora. Tinha que chorar, Desabafei, falei, desabafei. Não resisti. O outro também do primeiro jogo, brincadeira. Mas, enfim, vou parar de falar, senão vou ficar nervoso aqui, Pô, parabéns ao Mengão pelo título. Só um detalhe, Mazella, em relação à questão da federação. A federação declarou, porque o secretário de Saúde do Estado do Rio de Janeiro disse que não poderia ter público. Eu estive no Maracanã, do lado do Flamengo, tinha público. Tinha gritaria, tinha público, sim. Então, levaram multa no primeiro jogo. Sempre é o Flamengo, porque o Flamengo tem interesse em botar público, aí a federação tem interesse que o Flamengo ponha público e iria colocar 60 mil em média de público praticamente em todos os jogos se não tivesse a pandemia, e aí a federação ganha 10%, leva 10% de cada borderô. Então, é uma vergonha. Começando o Campeonato Brasileiro. Vamos começar com Botafogo e Vasco, porque os jogos serão na sexta-feira. Vasco e Operário em casa. Operário é do Paraná, né, Bocão? Não é isso? Ponta Grossa. Ponta Grossa. Eu vou deixar o Bocão para começar com o Botafogo e Vila Nova. Ô Sérgio, o que esperar desse Vasco e Operário? Olha, o Vasco me preocupou nessa partida com o Botafogo, porque se o Botafogo, na decisão da Taça Rio, segundo jogo, foi um time muito mais atuante, dominou o Vasco os 90 minutos, até então o Vasco dava sinais de que poderia até fazer uma melhor campanha na Série B em comparação ao Botafogo. Tanto é que os repórteres que cobrem o dia a dia do Botafogo, eu já fui setorista, por isso dou crédito a eles, já estavam divulgando em suas matérias que a diretoria do Botafogo havia mudado o discurso e já estava até disposta a demitir o Chamusca. O Chamusca, pressionado, botou o Botafogo para jogar. E o Vasco, ao contrário, eu percebi que está com uma dificuldade muito grande de criação no meio de campo. Voltou esse crônico problema de épocas passadas. Está dependendo muito do Galarza também, do Andrei também. Esses dois jogadores foram mal no clássico com o Botafogo e aí o Cano ficou isolado. Acho que vai ser um problema para o Marcelo Cabo corrigir. Mesmo assim, ainda acho que o Vasco pode fazer boa campanha e uma boa estreia diante do Operário de Ponta Grossa no Campeonato Brasileiro da Série B. E aí, Luque, você pode falar alguma coisa de Vasco e Operário? Alguma coisa do Operário? Você é estudiosa? O que é que faz? Não, do Operário eu não conheço, mas do Vasco, eu acho que ele, como o Sérgio, pegando aí o bonde que o Sérgio colocou,
O Vasco, que tinha toda essa pretensão em torno dele de começar bem uma Série B, no jogo de domingo deixou a desejar. Mas tem aí que a gente não destacou o Vanderlei, né? Que foi um reforço, que fez um excelente, principalmente aí nos penais, defendeu 3 pênaltis e pode ser uma grande surpresa aí para o Vasco na Série B. Vai ser uma Série B extremamente competitiva. Assim, o Botafogo entra de novo, que semana passada a gente até discutiu aqui, o Bocão pode até lembrar disso, que a gente estava falando sobre o posicionamento do Botafogo. Fez uma excelente partida, mas assim, em relação ao Vasco, eu acho que assim, o domingo preocupou para quem já estava mais tranquilo, no sentido assim, vamos entrar para uma Série B competitiva, mas no domingo não se viu muito isso. E aí, a expectativa, vai ou não vai, né? Tinha tudo para ir, não foi no domingo. O Botafogo se mostrou mais presente, fez uma excelente partida, apesar de no pênalti não ter sido eficiente. E aí o Vanderlei saiu, mas é aguardar, né? Vamos aguardar os jogos de sexta-feira. Na próxima semana a gente vai ter uma ideia melhor de como vem o Vasco e o Botafogo na competição. É cedo para projetar, Paulo César Oliveira? Eu acho que, olha, eu gostaria de deixar um aspecto interessante. É uma tristeza muito grande. Sinceramente, é uma tristeza muito grande. E o Vasco e o Botafogo, como você muito bem sabe, nem são as equipes da minha preferência. Mas, para mim, é o pior ano da história do futebol do Rio de Janeiro. E quem se vangloria disso, quem acha isso engraçado, quem realmente gosta do que está se passando, não se identifica com o profissional de imprensa do Rio de Janeiro e aquele torcedor que é o carioca que gosta do Rio de Janeiro com futebol forte. Para mim, é o ano mais lamentável da história do futebol do Rio de Janeiro em termos de clubes. Ter Botafogo e Vasco da Gama participando da segunda divisão. Poderia ser engraçado, na minha opinião. Na pior das hipóteses, é tragicômico. Ver 2 equipes grandes e saber que não há nenhuma garantia de que essas equipes possam ascender à primeira divisão no próximo ano. Por isso, acho realmente muito complicado para os dois e essencialmente muito complicado para o futebol do Rio de Janeiro. É a pensar, refletir e a mudar isso. O que é isso, Borges? O que é isso, Borges? Fotografando. Ficou sem voz. Fazendo graça, ficou sem. Fotografando vocês, fotografando principalmente a Luciana, porque vocês são feios. Luciana que é bonita. Bocão, Botafogo jogando em casa contra o Vila Nova. Você acompanha todos os jogos do Botafogo? Vila Nova lá. Perdão, eu errei. O Vasco joga em casa. O Vasco tem a obrigação de começar com o pé direito, só para completar em relação ao Vasco. Agora o Botafogo jogando fora, você que brilhantemente participa da Botafogo TV, acompanha todos os jogos do Botafogo. Cara, o que você imagina o Botafogo estreando fora de casa, com um retrospecto ruim até agora, muito ruim, independente de ter jogado um pouco melhor contra o Vasco da Gama, mas o que você espera do seu Botafogo? Mazela, na realidade eu não consigo fazer uma análise de um jogo só. O Botafogo jogou um pouco melhor contra o Vasco da Gama, uma entrega, uma competitividade, porque necessitava da vitória para levar pelo menos aos pênaltis, e o Vasco da Gama fez uma partida muito ruim, abaixo, aquém do que vinha fazendo, mantendo uma regularidade. Agora, a Série B vai ser difícil. Evidentemente que deu um suspiro pro Chamusca, que ele vai começar a Série B sendo treinador do Botafogo, que a possibilidade existia dele ser demitido e, consequentemente, já começar com o treinador, podendo ter um segundo treinador na Série B. Agora não. O Chamusca vai continuar no Botafogo e eu acredito que o Botafogo possa fazer uma boa, começando a ter uma cara melhor. Mas é muito difícil fazer uma previsibilidade. Ô Bocão, nós estamos aqui no nosso programa. Tira o teu fone, porque está falhando de novo, para você falar direto. Acho que vai ficar bem bacana, Bocãozinho. Vamos tentando aqui. Jorge! Opa! Jorge! Ficou bom, agora ficou bom. Maravilha. Então, ficou bom. Jorge, e o Fogão, cara? E o Fogão? Que esperar, porque o retrospecto não é animador. E o Chamusca balançou, inclusive, com o conselheiro Pato Rocco fazendo de tudo para botar outro treinador lá, hein? Olha, o Botafogo está muito mal, né? O Botafogo não cria nenhuma esperança no seu torcedor, nós já falamos isso aqui, né? É uma equipe completamente desentrosada, jogou um pouco melhor, pode ter jogado, o Vasco até subestimou um pouco o Botafogo, mas está muito aquém,
muito além, é preocupante. Nós temos uma Série B com vários clubes, né, grandes clubes que já foram campeões do Brasil, e a situação é bem complicada. Inclusive, eu vou até fazer uma parte aqui, porque a Série B ela está chamando muita atenção por causa dos clubes que estão na Série B, que já foram campeões do Brasil, campeões brasileiros. E a Série A tem muitas equipes, né, como Cuiabá, Juventude, América Mineiro, Chapecoense, Bragantino, enfim, Atlético Goianiense, que não tem peso de camisa. Então chama muita atenção a Série B por causa disso. Agora o Botafogo, olha, para começar a animar, né, tem que mudar, eu diria que 99% do que está jogando hoje. Isso é muito pouco. O torcedor do Botafoguense não tem praticamente esperança nenhuma. Trabalho péssimo até agora. Ô Sérgio, eu acho que o Jorge Ramos vai ficar rouco de tanto reclamar em Sérgio Américo. Rapaz, agora você está melhor da voz, hein, mas eu estou sentindo que a sua voz está mais encorpada, hein? O Jorge vai ficar rouco. Jorge e Bocão ficarão roucos daqui para frente. E o que você recomenda para melhorar a voz? O que eu recomendo é a receita que eu tenho, por isso que eu estou aqui legal. E você fez o tratamento que eu te indiquei e ficou bem, né, Mazela? Porque quem está ligado aqui é o meu amigo, grande vascaíno, meu otorrino, que eu recomendo para todos vocês e para a galera que está ligada, doutor Rodrigo Pego, está ligado sempre na TV Max, no Max Esporte, na Rua Dias da Cruz, 155, sala 514, no Meia. Eu recomendo, vai ficar todo mundo com o gogó afiadíssimo, hein, Mazela? Rodrigão. Ô, Serginho, rapidamente, a gente já falou do Vasco e do Botafogo, vamos falar de Fluminense e Flamengo e mais coisas aqui, como os campeões estaduais. Falando em campeão, o Macaé estreou ou não? Macaé não, como é que é o nome daquele time aqui? Paduano Esporte Clube. Mazela. Meus amigos do Santo Antônio de Pádua, Mazela. Perdão, mas valeu o gancho. Mazela derruba todo mundo, Sérgio Alberto. O Mazela é gente boa. Em Santo Antônio de Pádua está todo o televisor ligado, está todo mundo ligado aqui no Max Esporte. O Paduano Esporte Clube, houve um adiamento da Série C, seria no final de semana passado, mas a Série C do Campeonato Carioca vai começar nesse próximo final de semana. Então, encontro marcado domingo, 15 horas, no CFZ, Centro de Futebol Zico, no Recreio dos Bandeirantes, a estreia do Trovão Azul, Paduano Esporte Clube na Série C, diante do Brasileirinho. Sexta-feira passada houve jogo treino no CFZ, o Paduano venceu o União, que também vai disputar a Série C, pelo placar de 3-1, 2 gols de Fernando, um gol de William de cabeça. Então, quero mandar também um abraço para o gestor de futebol do Paduano, que não deixa faltar nada para a rapaziada, o Márcio Barros, sempre ligado na TV Max. Valeu, Mazela. Valeu. E falar um abraço para o Mazela também, que sempre apoiando o Paduano e sempre apoiando o Gogó de Ouro do Rodrigo, tá vendo? Estaremos juntos lá, eu, você e o nosso Sérgio Américo, na estreia do Paduano aqui pertinho de casa, pô. É verdade, vizinho aqui de casa também. É verdade. Se bobear, o Paulo César vai vir da Bélgica para ver a estreia do Paduano no centro, vai ser um sucesso. A Luciana vai se desmembrar. Enfim, o Bocão também vai prestigiar, todo vai prestigiar a estreia do Paduano. Olha só. Depois, dito isso, Fluminense estreia contra o São Paulo. Sábado, jogo será no Morumba. Eu estou preocupado com o Fluminense, Otávio. Mazela, o problema do Fluminense vai ser muito em função do que acontecer, do que possa acontecer durante a semana, né? Porque o Fluminense é um time que tá em construção, não. O Fluminense fez uma campanha no Carioca espetacular. Eu acho que o Roger acertou nesse time. É um time bastante competitivo. A gente sempre fala aqui da mescla de jogadores experientes com jogadores mais jovens. Eu acho que o Fluminense tem tudo para fazer uma grande campanha no Campeonato Brasileiro. Um jogo difícil, São Paulo bem motivado pelo título e com um treinador super motivado também. O Crespo veio para o Brasil, já ganhou seu primeiro título e vai em busca do Campeonato Brasileiro aí, que vai brigar com o Flamengo, aí, Palmeiras, Internacional e o Grêmio, acredito eu. E o Atlético, talvez. Luciana, Luciana, eu discordo frontalmente do meu querido irmão Otávio Bocão. Acho que o Roger não acertou em rigorosamente nada no Fluminense. Uma opinião díspare em relação ao Otávio.
O que você pensa do Fluminense no Campeonato Brasileiro e essa estreia complicada diante do São Paulo, como o Bocão lembrou bem, depois de 9 anos, saiu da fila e foi campeão, e com um técnico que, pelo jeito, vai chamar a atenção aqui no Brasil. Na verdade, Mazela, eu vou ficar entre você e o Bocão. A gente não pode... Porque a gente não pode negar que até mesmo na Libertadores o Fluminense surpreendeu. Isso vem muito da mescla, como o Bocão colocou, entre os jogadores experientes e jogadores jovens. Só que o que a gente viu nas finais do Carioca não foi bem isso, inclusive no último jogo, que foi o pior. E aí o Roger errou na escalação, um time apático. Aliás, não só nas finais, como no jogo contra o Júnior Barranquilla também. A gente não pode esquecer da atuação do Fluminense, que foi pica, muito diferente do que ele vinha fazendo. Então, a gente espera, né, como o Fluminense já vinha mostrando antes no Campeonato Carioca, até na Libertadores, um time mais competitivo, como já mostrou. E aí, essa estreia, porque justamente isso, no jogo de domingo, São Paulo contra o Palmeiras, foi, assim, mostrou que queria jogo, foi para cima, um chute do Luan, assim, completamente, né, bate ali no Felipe Melo, dá uma outra cara para o jogo. O Crespo chega com grande expectativa, porque priorizou o Campeonato Paulista, até por conta do tempo em que o São Paulo não ganhava um título. Esse Campeonato Brasileiro, como a gente falou lá no início, ele vem bastante competitivo, além do Flamengo, que já nas últimas temporadas chegava como favorito. Agora a gente tem São Paulo, temos o Atlético Mineiro, apesar da final, né, do Campeonato Mineiro lá, a gente viu, foi 0-0, mas mesmo assim o Atlético se reforçou e ainda tem muito o que mostrar. Tem Palmeiras ainda, que assim, perdeu os títulos, mas que a gente não pode considerar, tem um grande elenco também, e chega forte. Então, a gente vai ter um campeonato competitivo. E o Fluminense, eu espero que ele se recupere e volte a jogar, a mostrar aquele futebol que ele iniciou a temporada, porque ele veio bem, né? Mas ele deu uma queda. E aí, por vários fatores, inclusive de escalação e de erro do Roger Machado, que a gente não pode deixar passar. Olha só, falamos muito de Flamengo, o Fluminense é o vice-campeão, pega o campeão paulista. O Flamengo, campeão carioca, pega o vice-campeão, o Palmeiras. Há uma troca na primeira rodada. Rapidamente, meu querido Borges, para poder ir para a reta final do programa. O Flamengo joga também Libertadores quinta-feira contra o Vélez, já está classificado, então não tem muito o que falar. Palmeiras e Flamengo, Borges? Eu acho um grande confronto, Mazela, um grande confronto, porque vai ser um tirateima da Supercopa, né, que o Palmeiras perdeu nos pênaltis. Eu acho que vai ser um grande jogo. O Palmeiras ainda é um grande time do Campeonato Brasileiro. Só rapidamente falando do Campeonato Brasileiro, espero que não tenhamos, aliás, que não tenhamos uma confusão como aconteceu no Campeonato Pernambucano, como aconteceu em outros campeonatos, que todo mundo do banco entra no gramado, é uma confusão, a arbitragem não segura. Esperemos que, pelo menos, se ajeite essa arrumação das 4 linhas. Parabéns ao Náutico, que eu me lembro de cabeça, ao Atlético Mineiro, ao Grêmio, ao São Paulo, ao Flamengo e os outros tipos, e as outras equipes Paysandu campeãs. Em Belém. Paysandu em Belém, com as equipes que foram campeãs estaduais. Obrigado, Otávio Bocão, obrigado, Sérgio Américo, obrigado, Jorge Ramos, obrigado, Carlos Borges, um beijo, Luciana Campos. Paulinho, sempre que puder, direto da Bélgica, você é nota 10. Fala, Bocão, você encerra o programa. Eu queria mandar um grande abraço, um grande beijo para o Claudinho, que é flamenguista, sua esposa Rafaela. Um beijo para vocês aí, flamenguistas, parabéns pelo título do Flamengo. Um beijo de toda a equipe para a galera. Bira, tá estourando, a culpa não é minha. Fala, Jorginho. Não, porque eu estou tentando falar isso já há algum tempo, mas sempre surgem assuntos mais importantes. Mas só dizer o seguinte, que alguns jogadores do Botafogo, campeões do mundo, né, vão tentar, junto à FIFA, o reconhecimento de 3 títulos do Botafogo internacionais. Assim como o Flamengo foi campeão da Copa Toyota e virou campeonato mundial, né, o Botafogo vai pedir aí os títulos de 67, 68 e 70, quando jogou um mundial, está escrito nos jornais todos daquela época, contra equipes como Barcelona, como Bayern de Munique, outras equipes principais do futebol mundial. Há uma tentativa nesse sentido. É só o registro. Se vai conseguir ou não, é outra história, mas fica o registro.
Tá certo, então. Depois desse apoio, o Bocão aplaudiu de pé, todo mundo apoia, como o Fluminense campeão mundial de 52, que jogou também com as principais equipes do mundo. Vamos em frente, para cima, uma ótima semana, que os cariocas estreiem bem na competição, é o que mais desejamos, independente das brincadeiras e gozações, e a gente, novo encontro marcado terça-feira, aqui na TV Max, com o Max Sport, com os mosqueteiros e com a nossa princesa Luciana. É isso aí, de coração, tudo para vocês. Uma ótima semana, realmente, se cuidem, o negócio ainda tá brabo, e a gente se encontra aqui na TV Max, porque o Rio corre para Max.